Fala galera! Hoje o vídeo que eu estou gravando é um pouquinho diferente dos demais vídeos aqui do canal. Aliás, não é um pouquinho diferente, é muito diferente dos demais vídeos. Porque eu estou aparecendo pela primeira vez e eu vou falar de uma coisa que muita gente tem curiosidade, me pergunta sobre a minha trajetória no mundo dos concursos. E eu tenho 32 anos, tá? Me chamo Rafael, tenho 32 anos. E hoje eu sou policial legislativo do Senado Federal, né? Mas a minha trajetória começou aos 17 anos, prestando o primeiro concurso que eu fiz na minha vida, que era a Companhia Energética de Brasília. Isso lá no ano de 2009. Isso, 2009. Eu fiz esse concurso. Então, eu já tenho uma boa caminhada no mundo dos concursos. Saindo da Companhia Energética de Brasília, eu fui para a Polícia Militar do Distrito Federal, passei quase 5 anos lá, e só posteriormente eu fui para o Senado Federal. E venho compartilhar para vocês a minha vida de concurseiro, como foi, mas eu decidi dividir em várias partes, né? E eu vou primeiramente falar da primeira parte, do início, como eu comecei no mundo dos concursos. Eu comecei cedo, eu consegui ter êxito em passar no meu primeiro concurso, que foi o concurso da Companhia Energética de Brasília. Reprovei em muitos outros concursos. E eu vou falar para vocês um pouquinho dessa trajetória, beleza? Então, para começar, minha questão com os concursos começou mais ou menos quando eu tinha 16 ou 17 anos. Por quê? Eu fiz um curso técnico no ensino médio, chamado Técnico em Eletrotécnica no Senai. E lá dentro desse curso, nós tínhamos um professor que, bem no finalzinho do curso, né, falando sobre carreiras e tudo, ele orientou e falou que sairia o concurso da Companhia Energética de Brasília, teria cargos para que cairia a matéria que nós estudávamos lá no curso técnico e que seria uma excelente oportunidade nós prestarmos este concurso. Até então eu não pensava tanto em fazer concurso público. Entretanto, no colégio que eu estudava, alguns professores eles nos preparavam com algumas matérias extracurriculares, com conteúdo para fazer provas. Então eu tinha raciocínio lógico, eu tinha matéria de redação, eu tinha algumas matérias de técnicas de estudo, professores nos ensinando a estudar, mas geralmente voltado para Enem, PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada da UNB, que eu sou de Brasília, e também para o vestibular da UNB, certo? Então, aí eu tive um pequeno contato com o mundo dos concursos públicos, né, contato inicial. Mas o despertar mesmo veio com esse professor. E como ele tinha falado para nós fazermos essa prova, eu falei, tá, eu vou fazer, né? E como eu me preparei para esse concurso? Eu me preparei, eu acho que da forma que muitas pessoas se preparavam naquela época. Eu comprei uma apostila, aliás, meu pai comprou uma apostila para mim porque não tinha material de forma alguma. Eu fiz o concurso para um cara que se chama Agente de Serviços Operacionais, especialista na área de eletricidade. Então, não tinha cursinho, não tinha turmas, aliás, tinha cursinhos presenciais, mas eles eram focados nos grandes concursos. E esse era um concurso regional e muito específico aqui do Distrito Federal. Não tinha turma, não tinha nada. O que aconteceu? Pedi para o meu pai atrás de uma apostila para mim, ele achou em uma livraria, comprou essa apostila e eu comecei a estudar por essa apostila. Então, vocês imaginem a qualidade que essa apostila tinha. Pois bem, assim, foi suficiente para eu passar, mas eu tinha conhecimento prévio, obviamente, mas a qualidade não era boa. Para vocês terem ideia, matérias como raciocínio lógico, matemático e algumas partes específicas, ela tinha questões com erros. Então, eu corrigia algumas coisas da apostila. Por um lado, eu levo para a vida que isso foi bom, porque eu me preparei tão bem ao ponto de poder corrigir aquilo que estava errado. Porque às vezes eu fazia uma questão, falava, cara, o gabarito não é esse. Eu fazia, e depois eu via, não, esse gabarito tá errado, o que tá certo foi o que eu fiz, e é isso aí, segue em frente, bola pra frente. Então, eu comecei assim, estudando por apostila. Quem é da parte mais antiga do mundo dos concursos, 2010 para trás aí, já deve ter estudado por apostila, né? Não fui o único a fazer isso. Pois bem, no finalzinho do ano de 2009, eu estudei ao mesmo tempo, assim, dividindo um pouco para o Enem, né? Para o PAS e para o vestibular também, da UNB que eu fiz na época, e para esse concurso. Então, eu dividi ali um pouco o meu tempo,
né? Mas eu já tinha um pouquinho de conhecimento de como estudar, porque no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano eu já havia estudado para o PAS. Eu sabia um pouquinho ali como estudar, né? Então, eu estudava ali... Eu estudava na cozinha da minha casa, que tinha uma mesa grande, porque na minha escrivaninha do quarto ela era pequena, e como eu estudava por apostila, eu acabava querendo espalhar meus cadernos, minhas anotações, minhas canetas. Então, assim, eu estudava na mesa da cozinha. Minha casa era barulhenta, né? O pessoal ficava passando o tempo todo pela cozinha. E, para acabar de completar, eu estudei. Era finalzinho de ano. E tinha uma rádio que tocava rock, né? Na época, ela fazia as 500 mais no final do ano. E eu estudava ouvindo rock ali, no fone de ouvido, no celular, ouvindo rádio. Depois de um tempo eu nem sabia mais o que estava tocando, mas aquele barulhinho abafava os outros barulhos externos, e isso me ajudou bastante. Tanto é que, para o concurso do Senado Federal, eu usava mais músicas instrumentais, músicas específicas. Ouvia alguns canais daquele estilo estúdio comigo, que tinha sons de chuva, sons de fogueira, tinha sons que abafassem esse barulho externo. Isso para mim me ajudou bastante. Como vocês podem ver, o lugar que eu moro é bem barulhento, tem carro ali passando ali atrás. Isso aqui é uma via, tem via aqui na lateral, tem via ali do outro lado com o metrô, então assim, é um lugar bem barulhento, e isso me ajudava bastante. Pois bem, eu estudei, né, para essas provas. Acabou que no final eu consegui ser aprovado no concurso da Companhia Energética de Brasília. Eu não fui aprovado no programa de avaliação seriada, um pouco porque eu fiz uma escolha errada de curso na época. Eu não deveria ter escolhido um curso com tamanha concorrência como foi na época. Eu acho que eu escolhi administração, e administração na época eu acho que tinha sido o terceiro curso mais concorrido da UNB. E não logrei êxito, né, em entrar em administração, não passei no vestibular também. Depois eu passei aí pelo Enem, uma federal lá do Mato Grosso para física, mas eu não fui. Eu fiz faculdade aqui em Brasília mesmo. E vamos voltar à questão do concurso público. Eu passei no concurso da Companhia Energética de Brasília na fase da prova objetiva, né? Passei da prova objetiva, eu acho que eu fiquei entre os 40 primeiros aí. Mas o concurso ele não tinha redação, mas ele tinha diversas outras fases. Por quê? Na Companhia Energética de Brasília, na SEB, quem fosse trabalhar na área FIM, que eram os agentes de serviços operacionais, eletrotécnicos, engenheiros e etc., tinham mais fases no concurso, né? Era a fase que tinha, para vocês terem ideia, tinha prova prática, que foi dividida em 2 finais de semana que eu tive. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Psicotécnico, TAF e exames médicos. Então parecia um concurso policial. Então eu adquiri essa experiência muito, muito, muito cedo. Eu fui cru de tudo ali para fazer essas etapas, certo? Mas foi muito valoroso para mim todo esse aprendizado que eu tive, porque eu soube depois como era exame psicotécnico, eu pude saber depois como eram exames médicos, como era um TAF, né, e diversas outras fases. Mas vamos voltando, eu fiz a prova objetiva, achei a prova relativamente ok, consegui ficar entre os 40 primeiros ali, e fui seguindo nas demais etapas, mas eu fui seguindo sem saber se realmente seria chamado ou não, né? Eu segui. Nisso, veio, não necessariamente pode ter sido nessa ordem, mas eu vou falar na ordem que eu me lembro. Eu fiz a prova prática, e a prova prática foi assim. Em um final de semana, eles pediam conhecimento sobre possíveis atividades que nós poderíamos fazer ali na área fim ali da empresa. Só que o meu curso de eletrotécnica, ele era voltado para a indústria, era voltado para fábricas. Era quase que um técnico de engenharia mecatrônica ali, você fazia automações de fábricas e coisas do gênero. Só que a companhia energética, ela mexe com o sistema elétrico de potência, ela mexe com distribuição de energia. Então, eu não tinha noção dos equipamentos ali. Assim, eu tinha noção da eletricidade, da parte técnica ali relativa à física ou algo do gênero. Era fácil de aprender o trabalho ali posteriormente, mas eu não sabia como é que funcionava. Então, eu fui para a prova prática e eu saí do primeiro final de semana com a nota baixíssima. A média das duas provas práticas deveria ser 7. Cada uma valia 10 e eu deveria ser 7. Se eu não me engano, eu saí com 5 na primeira prova prática. E para ficar com 7, que era a nota mínima, a média ali para não ser eliminado, eu acho que tirar 9 na outra prova. Eu precisaria tirar 9. Então eu saí bem triste da primeira prova. Eu já saí com a sensação de que eu tinha sido eliminado ali, né? Que eu ia rodar. Porque tirar 9 de 10, ter que necessariamente tirar 9 de 10 em uma prova que seria no outro final de semana, para mim já era eliminação. Estava com meus 18 anos aí, já tinha completado 18 anos, né? Porque quando eu passei no objetivo eu tinha 17.
passei na segunda etapa, tinha acabado de completar 18 anos. E eu saí dessa prova muito triste, mas meus pais conversaram comigo, me jogaram pra cima. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, fui pra internet e comecei a pesquisar muito sobre a outra prova, que a outra prova, ela não era prova de atividades da área, ela era uma prova de instrumentação. Eu deveria identificar ferramentas, equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Então, isso para mim era tranquilo, não tão tranquilo, mas eu pesquisei bastante, eu estudei muito na internet. Eu achei catálogos de fábricas que especificavam quais ferramentas elas tinham e coisa do gênero, e eu estudei muito, muito, muito. Resultado, cheguei no outro final de semana, a prova prática foi realizada na Católica, aqui em Brasília, e cheguei, né, tinha uma sala com diversos equipamentos espalhados por essa sala, e tinha alguns avaliadores ali, eles deram uma folha, e eu tinha que identificar cada equipamento ali, de acordo com o que ele era. O número 1 era X, o número 2 era Y, e eu saí passando, e eu fiquei tranquilo, deu para fazer com certa tranquilidade. E no final, resumindo, eu acho que eu consegui tirar, ou foi 9 ou foi 10, eu não lembro, mas eu consegui tirar a nota para passar e eu mantive um pouquinho ali a minha colocação, certo? Posteriormente, se eu não me engano, eu tive psicotécnico, eu fui psicotécnico sem noção nenhuma de como era o psicotécnico. Eu não pesquisei na internet, eu não busquei saber como era o psicotécnico. E assim, eu cheguei lá e fiz. E graças a Deus deu tudo certo, né? Mas posteriormente eu vi assim, o risco que eu corri, mas eu não sabia na época, né? Que era tão importante você pelo menos saber como é que funciona, né? Quais são os testes que podem ser aplicados, como é que eles funcionam, né? Porque eu cheguei lá sem saber de nada, de nada, de nada. E depois do psicotécnico tivemos os exames médicos, muitos exames eu fiz, na época foi uma correria danada, e depois veio o TAF. No TAF, eu sempre gostei de fazer exercícios físicos, e para mim foi mega tranquilo. Pro TAF eu acho que era a única etapa que eu tinha certeza que eu iria passar, eu não iria reprovar de jeito algum, porque eu gostava muito de correr. Eu, na época, não fazia academia, mas eu gostava de fazer minhas flexões, fazer meus exercícios, fazer barra, fazer paralela, essas coisas, né? Gostava de jogar futebol. E eu corria muito, corria 21 quilômetros de vez em quando, e eu fui pro TAF relativamente tranquilo. Só que quando eu cheguei lá, o primeiro exercício foi a barra. E eu lembro que, eu acho que as duas primeiras pessoas, os dois primeiros colegas que foram fazer a barra reprovaram. Então isso já começou, já me abalou de cara ali. Eu já fui para a barra tremendo, mas consegui fazer tranquilamente. Então, no TAF nós tivemos barra, o TAF também foi feito na Católica. Tivemos barra, nós tivemos arremesso de bola medicinal, que você pega uma bola bem pesada, você tem que arremessá-la, e ela tem que parar a uma distância X, né? Tem uma distância mínima ali. Aí tinha um teste também que você tem que pular e você tem que parar numa certa distância, acho que se chama salto de impulso horizontal, um negócio assim. E depois teve a corrida de 12 minutos, que foi para mim foi mega tranquilo também, certo? E acabou que depois eu ainda continuei em uma colocação boa, eu continuei entre os 40 primeiros, no final do concurso. Foram chamados uma primeira turma, todo mundo foi, e eu fui na segunda turma, se eu não me engano eu fui em 22 de novembro de 2010, certo? Foi isso mesmo. E foi uma experiência muito enriquecedora ter entrado na SEB. O salário não era aquela maravilha toda, assim, porque era um curso bem de nível médio, um concurso básico ali, né? Bem de entrada, né? Mas foi essencial para minha vida ter essa escada para depois, posteriormente, conseguir passar na Polícia Militar e depois ainda passar no Senado Federal. E eu acho que isso valeu muito a pena para mim. Lá dentro eu conheci pessoas muitíssimas inteligentes, nossa, muitas pessoas inteligentes. Tive contato com pessoas assim sensacionais. Eu adquiri muita experiência, tanto técnica como experiência profissional, como saber me comportar, como saber lidar com diversas questões que você tem ali no seu dia a dia. Trabalhei bastante, eu gostava muito de trabalhar lá. Mas aí em 2017 para 2018 começaram a surgir boatos ali na Companhia Energética do Brasil, na SEB, que a empresa seria privatizada. 2017, isso, privatizada. E o que eu pensei? Eu tinha acabado de comprar um apartamento na época. Pensei o seguinte, agora não dá para ficar aqui. Acabei de assumir uma dívida aí bem longa, eu tenho que procurar outro lugar para ir. Nisso, em 2017 já se falava em concurso do Senado Federal, certo? Já se falava, olha, vai sair. E eu comecei até
fazia um ensaio ali de estudo, começava a estudar um pouquinho, parava, começava a estudar mais um pouquinho, parava, e assim eu ia e voltava, mas eu pensei, não, peraí, vamos lá, eu não tenho como passar no concurso do Senado Federal agora, independente do que aconteça, vou ver uma carreira aí que me agrade, eu pesquisei bastante e eu gostei da carreira policial. Né? Eu nunca tinha tido experiência na vida, não tenho. Hoje eu tenho alguns familiares que são policiais, mas na época ninguém era policial. Eu fui o primeiro policial da família, assim. E o que acontece? Eu pensei, eu preciso de uma coisa um pouco mais garantida, né? O Senado Federal é um salto muito alto para mim nesse momento. Mas eu pensei o seguinte, eu vou ver aqui uma carreira, gostei da carreira policial, e já tinha notícia de que tanto a polícia militar quanto a polícia civil, qualquer uma das duas, poderia soltar edital aí para concurso público, né? Pensei, o que sair primeiro, eu tô dentro. Comecei a estudar as matérias ali comuns da área policial, certo? Mas isso é assunto para outro vídeo, certo? Uma coisa importante também. Eu entrei na SEB, eu pensei que eu iria passar só 5 anos lá, e eu já conseguiria passar em outro curso, tudo certo, tudo tranquilo, né? 5 anos aí para estudar, claro que eu vou passar. Mas o que acontece? Me acomodei. Eu parei de estudar, ensaiei umas voltas, né? Estudava um pouquinho, parava, estudava mais um pouquinho, parava. E acabou que eu passei 8 anos ali dentro, quase 8 anos, né? Mas foi um local muito importante para mim, me proporcionou muito aprendizado, sou muito grato pelo tempo que eu tive lá dentro, certo? Então, essa é a história do primeiro concurso que eu passei. Eu estudei por apostila, certo? Eu estudava o máximo que eu conseguia, eu não tinha muito método, certo? Eu passava pela apostila, lia ali, beleza, grifava, depois só voltava olhando os grifos, fazia muito exercício, da apostila eu fiz todos, basicamente, matei os exercícios. Algumas matérias para mim eram tranquilas, raciocínio lógico para mim era muito tranquilo, eu tinha tido no ensino médio, português para mim era tranquilo, eu sempre fui bem no colégio, então nem precisei dar muita importância. Parte específica, eu já tinha, boa parte eu tinha visto no meu curso técnico, então assim, para mim foi um concurso relativamente fácil, não foi muito difícil. Mas não deixa de ter sido difícil, não foi muito, mas ainda foi. Concurso público, nunca dei concurso fácil, na minha opinião. E foi basicamente essa a minha história. Então, eu quero agradecer você que está assistindo o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Para o canal cresça, para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo que eu passo, que eu gravo aqui, certo? Estamos gravando aí aula para o TSE unificado, espero que vocês estejam gostando. Agora o canal tem membros, eu quero convidar você que ainda não é membro do canal a se inscrever no canal e se tornar um membro, certo? Nós temos planos de R$ 1,99, R$ 2,99 e R$ 4,99 por mês. O plano de R$ 4,99 a pessoa tem acesso a vídeos de forma, assim, vídeos exclusivos, postagens exclusivas na aba comunidade e tem também acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto, certo? Então isso é um ganho que você tem para você dar uma turbinada aí no seu concurso, principalmente você que quer carreiras policiais, você que vai fazer o concurso do TSE unificado. Então é isso, galera. Esse é o primeiro vídeo que aparece aqui. Começarei a aparecer em outros vídeos também. Próximo vídeo falando sobre a minha carreira aí nos mundos dos concursos, eu vou falar sobre como foi a Polícia Militar, como eu estudei, como eu cheguei lá, e depois a gente fala do Senado Federal, certinho? Então é isso, galera. Valeu, falou!